Ronildo, a disputa política que levou o Guerra à vitória nesta eleição municipal foi cheia de nuances. Internamente, o Grupo 11 enfrentou problemas na escolha do seu candidato. Guerra versus Pierre, uma guerra com muitas farpas, né? Já a oposição enfrentou problemas dobrados. A princípio, o Edmilson Viegas seria candidato, depois decidiu não ser, depois decidiu ser de novo. Não, ele decidiu não ser, depois decidiu ser, depois desistiu. Essa desistência apontava para uma eleição fácil, já que o Samuel, apesar de vir trabalhando há algum tempo, parecia um candidato pouco competitivo e em uma oposição despedaçada. O que te surpreendeu nessa disputa eleitoral? Gonçalo e meus queridos irmãos penalvenses, eu não digo que eu tive surpresas, né? Porque nós trabalhamos de forma profissional, né? Da minha reeleição para cá, nós adotamos uma postura muito profissional. A gente monitorava o cenário, né? Quinzenalmente e já nas últimas semanas, semanalmente. Então a gente sempre teve, né, as pesquisas mostrando o Guerra ganhando eleição. Nós nunca tivemos em nenhum, lá atrás, quando tinha todos os candidatos, né, ainda inclusive o Edmilson, Guerra vencia com todos os candidatos, né, vencia todos os candidatos. Depois que foi afunilando, né, Guerra continuou vencendo todas as enquetes, todas as pesquisas. Então, aquilo que a gente não externava para as pessoas, que para as pessoas foi surpresa, para nós não foi. Por exemplo, Guerra fechou com os 49 e ele em nenhuma pesquisa, por exemplo, passou disso. Ele nunca chegou a 50, nunca chegou, né? Então ele sempre ficou nessa casa. O que acontece? É que nós tínhamos um cenário aonde, por exemplo, com a desistência de Edmilson, né, nós ficamos com um número de eleitores indeciso muito alto, ainda dado a aproximação da eleição. E o que poderia se dizer como uma surpresa foi essa desmobilização do indeciso num número bem maior para o candidato da oposição, né? Porque Guerra se manteve com os números que a pesquisa mostrava que ele vinha tendo, né? Um crescimento, o candidato à oposição crescia no descolamento desses indecisos, mas Guerra crescia 2 vezes, 3 vezes mais, teve pesquisa que ele cresceu 3 vezes mais do que o adversário. Então, somente 15 dias para a eleição, nós tivemos uma polarização, né? Que o candidato da oposição sobe para um número mais expressivo. Ainda não na casa do que Edmilson tinha na eleição passada, por exemplo, ao mesmo período. Então, na última semana apenas, que eu lembro que eu até troquei contigo mensagens, né? Quando a cidade parecia que havia tido uma virada, né? E todo mundo se preocupou, e você fez até aquele comentário, Ronildo, o que aconteceu? Houve uma mudança de comentários nos lava-jatos, nos salões nos salões de corte de cabelo e tudo. Então, assim, nós sabíamos e tínhamos os dados que não havia tido uma virada. Nós ganhávamos eleições com os números que a gente sempre entendia que Guerra tinha, que era o que era possível a gente ter, né? Mas houve um crescimento realmente do candidato, né? Mas não suficiente para virar ou para ganhar a eleição, né? Então, só que como foi uma eleição atípica, que nós não tínhamos movimentos de rua, né? O candidato da oposição optou por fazer uma campanha, ou sei lá por quê, fez uma campanha silenciosa, né? E não tinha movimento de rua, não tinha cartazes, não tinha bandeiras, então você não tinha o eleitor dele identificado. Mas a pesquisa sempre mostrou que a oposição tinha aquele quantitativo. Então, foi o Samuel, mas se tivesse sido o Edmilson, se tivesse sido o Careca, se tivesse sido a Anice, qualquer um chegaria a esse patamar, né? O que precisaria, que aí foi o mérito do Samuel, foi justamente ter se consolidado para a polarização, para a disputa, né? Que poderia ter sido o Careca, poderia ter sido a Anice. Foi o Samuel. E aí abocanhou aquilo que a oposição mostrava que tinha, né? Se você pegar, eu ganhei a reeleição, eu tive 10.500 votos. Guerra teve 9.909, então menos de 500 votos de diferença
daquilo que eu tive para esta eleição, para a Guerra. Dado um candidato, né, que tem esse estigma de ser forasteiro, de não ser conhecido pela cidade, né, e que não era Ronildo, o que já era uma dificuldade para o próprio grupo, né, que tinha um perfil, né, que é apaixonado por Ronildo, que chorava quando pensava que Ronildo vai deixar a prefeitura, né, e pensar que essa outra pessoa que vai assumir, né, não é Ronildo, pode não ser aquilo que Ronildo é para ela, o Guerra pode não ser. Então, eu acredito que é uma diferença muito pequena, né, diante de todas essas características e peculiaridades que o candidato, né, que veio na minha sucessão tem. Então eu não vi surpresa, né? Entendo, inclusive fiz várias mensagens ao nosso povo em relação a isso, né? Que tentaram criar aquela coisa de caça às bruxas, de traição, de não sei o quê. Não houve. A nossa eleição, ela foi uma eleição estritamente do grupo, da força do nosso grupo, né? O que o nosso candidato não conseguiu, né? É ter a extensão que o Ronildo tinha, que era de ter aquele eleitor que conhecia o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, né, que estudou comigo, né? Tantas pessoas que estudaram comigo, que votaram comigo sem nunca vir me dizer, Ronildo, vou votar em ti, porque não havia necessidade, elas me conheciam. Com o Guerra nós tínhamos essa peculiaridade, né? É tanto que a pesquisa mostra, aonde Guerra foi, a gente ganhou a eleição. Não há traição, não houve traição. Não teve um lugar, um bairro ou um povoado que Guerra tenha ido que diga que a gente perdeu a eleição e que foi traído. Não teve isso, né? Agora, nós fizemos uma opção profissional, né? Eu sempre, desde a minha reeleição, a gente fez uma leitura que quem decide a eleição é a sede do município, né? Então, dadas as dificuldades que a minha própria gestão teve, né, em relação a alguns problemas, que principalmente relacionados à zona rural, nós optamos por focar a nossa campanha na sede. E deu certo. Né? A sede nos deu a eleição. Né? E eu sempre fiz essa leitura de que se ganhar na sede, você ganhar no Jacaré ou perder por uma diferença pequena e ganhar no São Joaquim, né, que é o terceiro colégio eleitoral, não tem como isso dar errado. Né? Então, nós ainda ficamos, por exemplo, se tu pegar, Gonçalo, 9 bairros em Penalva que Guerra não pisou, que Guerra não visitou, que Guerra não caminhou, né? E por essa dinâmica que você mesmo, acho que a gente ainda vai abordar, né? Uma eleição onde nós tivemos pouco palanque, né? Poucos comícios, poucos movimentos de rua, onde Guerra pudesse se expressar, onde Guerra pudesse se comunicar com o eleitor, onde ele não conseguiu chegar no corpo a corpo. Então, eu não avalio, né, surpresas, né, a não ser um descolamento a mais dos indecisos para o candidato da oposição. Né, porque aí eu sempre fazia uma avaliação também o seguinte, 100% desses indecisos aqui não pode ir para Samuel. Né, ele vai dividir, tem Careca, tem Anice, tem a gente também, a Bocanha, né, mas aí eu acredito que como o nosso projeto era um projeto muito de ter que ter contato, né? Ninguém queria votar em Guerra sem ter contato, né? E aí, aonde ele não conseguia chegar, o voto não descolava para a gente, descolava para a oposição, né? E aí, como o Samuel conseguiu a peculiaridade de se sobrepor em relação aos outros candidatos, né, da oposição, automaticamente ele filtrou melhor esses indecisos. Mas eu não tive surpresas, tanto que todo mundo veio naquele desespero para mim, eu muito tranquilo, o Guerra da mesma maneira, porque a gente tinha as pesquisas, né? A pesquisa que nós recebemos na quinta-feira, no dia do movimento de Samuel no Jacaré, por exemplo, ela já mostrava a gente perdendo no Ouro, perdendo no Jacaré, né? Perdendo no Caminho Novo. Então, não houve nenhuma surpresa. Em todos os lugares que a pesquisa apontava que a gente perdia, de fato, nós perdemos, né? Mas como as diferenças foram muito pequenas, né? E a gente ganhando na sede, como um todo, aí cobria essa diferença.